Uma coisa que eu considero muito legal e muito válida é quando a gente se estimula, se fica bom em sermos pontes, em sermos pontos de contato, ponto de solução, ponto de apoio, de amparo, enfim. Quando nós somos bons solucionadores, nós auxiliamos e facilitamos os processos. Mas quando a gente se porta como muro, em vez de ser ponte, a gente trava o processo. Então, aquela pessoa que às vezes ela tem um olhar, que a gente vai começando a desenvolver um olhar muito bom para criticar ou questionar ou gerar um embate, mas que a gente não se fortalece no processo de qual é a solução para isso. E isso nos abre muitas portas, sermos solucionadores desse processo. Bom que eu estou aqui organizando algumas roupas agora e normalmente eu estou sempre ouvindo alguma coisa. Ultimamente eu ando praticando também o silêncio e refletir um pouco mais em vez de escutar alguma coisa, né? Mas em geral eu costumo muito ouvir podcast, ouvir audiobook, ouvir algum vídeo, alguma palestra, alguma coisa do gênero. E eu estava aqui mais cedo ouvindo e percebendo, né, questões sobre comportamento. Eu gosto muito de avaliar e escutar sobre isso, porque muitas vezes eu percebo aonde eu me equivoco, aonde eu posso melhorar dentro da minha postura, dentro do meu dia a dia. E eu ouvindo aqui agora, pensei, né, existem pessoas que são pontes, existem pessoas que são muros. Pessoas não. Existem comportamentos que são ponte e comportamentos que são muros. E o que isso gera? A questão é, a pessoa que ela é ponte, ela quer solucionar, ela quer agregar, ela quer facilitar, ela quer fortalecer os laços, os processos, a resolução da melhor maneira possível. A pessoa que é ponte, ela é uma pessoa que nos faz bem no dia a dia. É uma pessoa que nos fortalece, é uma pessoa que nos agrega, é uma pessoa que nos faz crescer. E automaticamente a gente quer ficar perto, né, dessas pessoas, porque são pessoas que nos fazem muito bem. Já a pessoa que tem o comportamento de muro, né, que tem aquele comportamento de bloquear, aquele comportamento de criticar, de alfinetar, de exigir, às vezes, sabe, de travar o processo, em vez de motivar, a gente se sente desmotivado, a gente fica mal, a gente fica tristonho. Então, são duas características que, claro que eu não estou dizendo que são só essas que nós temos, obviamente, nós temos inúmeras características, mas é um ponto interessante para que nós avaliemos. É uma coisa que eu tirei para mim durante esse vídeo, né? E no vídeo não falava sobre isso diretamente, mas eu fiquei pensando isso. A minha reflexão foi: será que eu tenho mais atitudes de pontes ou será que eu tenho mais atitudes de muro? Então, claro que as duas coisas são importantes, em cenários diferentes, em situações diferentes. Então, no momento que uma atitude ela é totalmente errada, ela está contra os seus valores, contra os seus princípios, contra a ética, contra a moral, a gente realmente tem que ser um pouco mais incisivo e bloquear aquilo ali. Não, tá errado. Eu acho que dessa maneira não é bacana. Olha, aqui a gente não vai fazer dessa forma. Então, a gente vai bloquear esse processo realmente. Por outro lado, ser ponte, que é facilitar o processo, significa que nós estamos dispostos. Às vezes é gerar uma solução, às vezes é dar um conselho, às vezes é um outro olhar, às vezes é estar do lado apoiando. E detalhe, quando eu digo facilitar, não quer dizer que eu esteja, ou que seja possível, na verdade, eu tirar os obstáculos, ou que seja possível pular o processo, né? Fazer com que a gente saia do degrau 1 para o 50. Não, o processo ele é muito importante, mas é fazer com que a pessoa enxergue aquilo de maneira diferente. É que aquilo não seja tão penoso, tão dolorido. Então a reflexão que fica é: será que no nosso dia a dia, eu, você, nós, temos mais características de sermos pontes, ou seja, temos mais comportamentos, mais atitudes que facilitem o processo para o outro se enxergar de maneira diferente, olhar para situações de maneira diferente, ter mais coragem, ter mais motivação, ter esse apoio, esse amparo? Ou às vezes nós somos aquela pessoa que, em vez de auxiliar, em vez de estar ali fortalecendo, às vezes a gente desmotiva sem querer. Então,
Quando a gente para refletir sobre isso, nós podemos escolher as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos hábitos, de maneira que nos aproxime daquela pessoa que nós gostaríamos que estivesse convivendo conosco, ou seja, a pessoa que nós gostaríamos de ser e de conviver. Então a reflexão é essa: nós temos atitudes de pontes ou de muros?